E quem é que temos hoje nas escolhas online? Nuno Rogério. Nuno, bom dia. Olá, bem-vindo. bom dia. Como estás? Vamos começar aqui por queixas de Varoufakis. O ex-ministro das Finanças do primeiro-ministro de Tsipras dá uma entrevista pelo telefone, mas muito grande, ao New Statesman, que é uma revista inglesa, é a primeira entrevista depois da sua demissão. Não é verdade, algumas coisas têm sido ditas sobre esta entrevista, por exemplo, não é verdade que ele fale de Portugal, da Espanha e da Itália pessoalmente. O que ele diz é que muitos dos países da antiga que estão em dívida foram contra a Grécia porque têm receio de que os seus públicos lhes peçam mais dureza quanto à chamada Troika, mas aqui é sobretudo um ajuste de contas entre o Sr. Varoufakis e o Primeiro-Ministro grego. Quer dizer, o que Varoufakis diz é que se demitiu, não propriamente porque se quisesse demitir, mas porque falhou o seu braço de ferro com Varoufakis. O que ele diz é, houve um referendo, depois do referendo nós tínhamos mais legitimidade, devíamos ter sido mais duros e o Sr. Tsipras decidiu ser mais mole. E, portanto, eu decidi ir-me embora. Uma posição de força, um marcado de posição. Mas depois quando o jornalista lhe pergunta, está bem, mas qual é a sua ideia? Se não fosse este acordo, qual era a ideia? Ele diz, bom, eu propus algumas ideias ao nosso Primeiro-Ministro, só que lhe disse que provavelmente nenhuma delas funcionava. Ou seja, não lhe dei garantias de que alguma solução pudesse funcionar. Portanto, de certa forma, esta também é uma demonstração de impotência do Sr. Varoufakis, que mostra também a grande divisão neste momento da sociedade grega. E depois tem um bocadinho aquela ponta de vaidade que lhe toca sempre, em que ele diz, o Sr. Tsipras era uma boa pessoa, mas eu é que lhe expliquei tudo sobre política e sobre economia uma vez numa mesa de café e ele, a partir daí, passou a perceber de política e de economia. Mas, enfim, é de certa forma uma entrevista em que o Sr. Varoufakis, apesar de falar pelo telefone, parece estar a olhar-se ao espelho. Traz um outro site que fala da situação na Grécia. Exatamente. Mais dois, aliás. Dois jornais gregos. O primeiro, o Ekatimerini, que é um jornal muito ligado à oposição grega, portanto, mais ligado ao PASOK e à Nova Democracia, e que, portanto, tem uma posição crítica em relação ao Sr. Tsipras, mas que traz aqui a entrevista de que se fala hoje, que é uma entrevista que o Primeiro-Ministro Tsipras dá à televisão grega, em que ele também diz que é contra o acordo. Diz, eu sou contra este acordo que eu assinei, mas a verdade é que não pude fazer outra coisa porque não há nenhuma solução alternativa. Quer dizer, e ele nem fala aqui da possibilidade de o FMI ter uma posição diferente da Troika, porque, como sabes, o FMI aparentemente tem uma posição diferente e acha que os gregos deviam passar a pagar menos dívida que aquela que pagam e a pagá-la ordenadamente. Mas a verdade é que o Sr. Tsipras não fala dessa hipótese. Depois temos uma outra entrevista, ou melhor, um outro tema de uma revista chamada Prototema, que é o grande jornal populista, digamos assim, da Grécia, podia ser comparável ao nosso Correio da Manhã, enfim, ou outros. O Prototema traz as declarações explosivas de um homem que é Ministro da Defesa, e por ser Ministro da Defesa é que eu os trago aqui, e que diz isto é um golpe de Estado. Quer dizer, o Ministro da Defesa dizer que estamos perante um golpe de Estado, sabendo-se que a Grécia já teve um golpe de Estado em 1967 protagonizado pelos corneis, e sabendo nós que se houvesse um golpe de Estado na Grécia, a primeira força que tinha que resistir eram as Forças Armadas, o Ministro da Defesa a dizer isto é um bocadinho curioso. Aliás, em Lisboa e em várias capitais do mundo, ontem dizia-se que este senhor tinha sido demitido, ou que se tinha demitido. Mas a verdade é que ele também diz, eu sou contra o acordo, não vou votar, mas quero continuar no governo, quero apoiar este governo. Portanto, no fundo, tens uma situação um bocado bizarra na Grécia, em que todas as pessoas são contra o acordo, mas todas aceitam o acordo, o que é, enfim, não é propriamente muito saudável. Vamos falar de um outro acordo, este esperado há mais tempo e mais consensual, o acordo provavelmente, para o desarmamento nuclear no razão, no Irão. Provavelmente mais consensual. Temos o ponto de vista iraniano, o Tehran Times, portanto o Diário de Teherão, e depois a CNN. O que é que dizem os dois? Os dois dizem que o diabo agora são os detalhes, quer dizer, o acordo foi assinado, agora vamos ver como é que é aplicado. Porque os iranianos querem que primeiro sejam desbloqueadas as suas contas financeiras que têm sido sancionadas nos últimos anos. E os outros países querem que seja primeiro desmantelado o chamado arsenal pré-militar nuclear do Irão. E, portanto, a grande questão é saber como é que isto vai passar. O que é que acontece primeiro? É o desbloqueamento das finanças ou é o desmantelamento? E o desmantelamento, como é que vai ser feito? Vai ser feito com uma observação automática de inspectores internacionais, ou os iranianos dizem um dia queremos e outro dia não queremos? Portanto, o grande problema vai ser, como disse o Presidente dos Estados Unidos, a verificação. As palavras são ótimas, realmente passamos, se calhar, um capítulo histórico em que o mundo deixa de ter o Irão como inimigo e o Irão não tem o mundo como inimigo, em que desiste de um programa nuclear que possa ser militar, mas os detalhes, como eu disse, podem fazer descarrilar tudo. Aqui como na Grécia, aliás. Esta é a visão iraniana, de um jornal iraniano. Eu deito as duas visões, deito a do jornal iraniano e a da CNN, precisamente diz que o acordo é tão complexo que agora temos que saber como é que se aplica. Para terminar, traz algo completamente diferente.
Para terminar, trago algo de completamente diferente, embora estejamos hoje numa fase da vida do mundo em que todos nós queremos investigar como é que desaparecem coisas, como é que morrem pessoas, como é que morrem bancos, como é que morrem países, como é que morrem instituições veneráveis. Eu achei que tinha que ir buscar o Sherlock Holmes, a imortal figura do Conan Doyle, que é uma figura obviamente lendária, embora inspirada nas atividades da Scotland Yard britânica, e trago-te um filme chamado Mr. Holmes, que vai agora ser estreado em julho, e que é uma história original porque é a ideia do Sherlock Holmes reformado, velho, que olha para trás e que procura perceber o que é que aconteceu à sua vida. Quer dizer, o que é que fez de bem, o que é que fez de mal, quem é que influenciou, o que é que ficou na memória das pessoas, o que é que ficou na memória daqueles que leram as suas próprias aventuras. É um filme encantador. O ator principal as pessoas conhecem de outras coisas, conhecem sobretudo do Senhor dos Anéis. Ele é o Gandalf do Senhor dos Anéis. É um ator multipremiado e aqui fica Mr. Holmes para julho, um mês de férias. Para ver em breve, está quase é a verdade, estrear. mas em que o Sherlock Holmes não tira férias. Nuno, bom dia, muito obrigado pelas coisas online desta edição da manhã.